Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando continuidade aos nossos estudos. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Hoje, nesse nosso curso de resolução de questões, nós vamos discutir Estatuto da Criança e do Adolescente, é o nosso segundo encontro. Eu separei aqui várias questões hoje, diferente um pouco do nosso sistema anterior. E vocês vão ver que a primeira questão é do TJ de Minas Gerais e todas as outras são da Defensoria Pública e exclusivamente aqui de São Paulo. Optei também por isso, porque está para ter agora, né? Por agora o concurso da Defensoria Pública de São Paulo, e acho que serve de bom parâmetro para vocês que estão se preparando para esse curso. O ECA, como eu tenho reiteradamente dito, nas provas de primeira fase, 99% das vezes, ainda quando se trate de tratado, como a gente vai ver, é letra de lei. Ainda quando se trate de tratado, é letra de lei. Temos uma questão apenas, que é essa do TJ de Minas Gerais, que eu separei, que ela não cuida propriamente de... tem um pouco de civil, mas ela cuida muito do ato infracional. Então nós vamos fazer dessa vez um pouco diferente das outras vezes. Eu vou ver a questão, daí eu vou ver teoria, questão, mas a gente vai seguindo na sequência. Tudo bem? Então vejam. A primeira questão, uma questão do TJ de Minas Gerais. E para podermos responder essa questão, nós precisamos ter algumas coisas em mente. Então, primeira questão, TJ Minas Gerais. Primeira questão, TJ Minas Gerais desse ano, 2012, agora do começo do ano. Prestem atenção aqui, amigos. O que eu preciso que os senhores saibam o seguinte. Em primeiro lugar, que a adoção por casais que vivam em união homoafetiva, a adoção por casais que vivam em união homoafetiva, ela é possível segundo a jurisprudência. Ela é possível segundo a jurisprudência. E o ECA é silente. O ECA é silente. O ECA não fala nada sobre adoção por casais que vivam em união homoafetiva. É possível essa adoção. Falar em adoção por casados, por pessoas que vivem em união homoafetiva, mas sob o manto do casamento, ainda é um pouco temerário, porque isso está para ser decidido, a questão da conversão da união homoafetiva em casamento. Essa questão ainda não foi decidida de maneira definitiva, está para estourar isso. Você tem tido decisões aqui e ali. É algo que fatalmente vai terminar no CNJ, e do CNJ mandado de segurança para o Supremo. Porque qual é a via que eles têm feito? Pela via que eu trabalho, registros públicos. Pedem a conversão nos registros públicos, dessa decisão recurso para a corregedoria, porque é tudo administrativo. Da corregedoria, reclamação no CNJ, instaura procedimento de controle, da decisão do CNJ, mandado de segurança no Supremo. Então, vai ser esse o escalonamento. Acho que eles devem definir ainda isso esse ano, se Deus quiser. Tudo bem? Segunda coisa, para podermos responder a esta questão do TJ de Minas Gerais, algo que preciso falar, não é objeto propriamente dito deste primeiro semestre
de algumas turmas do anual, algumas que estão em andamento, já tiveram, mas em princípio, isso está para o segundo semestre, que é o seguinte, que é a questão das medidas socioeducativas do adolescente em conflito com a lei. O adolescente em conflito com a lei. O adolescente em conflito com a lei. E para falar do adolescente em conflito com a lei, eu quero te falar o seguinte, meus amigos. Eu quero te falar o seguinte. Que é possível a apreensão do adolescente. Isso é possível. E aí um detalhe que normalmente a galera erra. Se ele for apreendido em flagrante, ele é encaminhado à autoridade policial. Não é isso que cai. Não é isso. Se ele for apreendido em flagrante, ele é encaminhado para a autoridade policial. Não é isso que cai. Porque isso daqui é intuitivo. A questão é, se ele for apreendido por ordem judicial, ele é encaminhado perante o juiz. Se o juiz determina a internação desse adolescente, a hora que ele for apreendido, ele é encaminhado para o juiz. Tudo bem? Ok? Agora veja. Além disso, eu quero te falar ainda de outra coisa. Para a gente poder responder essas questões. Ainda na questão do adolescente em conflito com a lei, é possível que seja oferecida remissão ao adolescente. O adolescente pode receber a remissão. Remissão, meus amigos, é o perdão. Remissão é o perdão. Remissão é perdão. Remissão é perdão. E o que eu quero que você guarde é o seguinte. A remissão pode ser oferecida por duas pessoas. Pelo juiz ou pelo promotor. A remissão pode ser oferecida por duas pessoas. Pelo juiz ou pelo promotor. Pelo juiz importa em suspensão ou extinção do processo. Pelo juiz importa em suspensão ou extinção do processo. E pelo MP importa em exclusão do processo. Pelo MP importa em exclusão do processo. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos lá ver a primeira questão. Primeira questão caiu no TJ Minas Gerais, 2012. Joga na tela, Tom. Vamos lá? TJ Minas Gerais, 2012. Na tela. Não. Vamos tentar novamente. Aqui está uma tela em branco. Na tela. Aqui nós não vemos nada. Não, nós não estamos vendo nada. Os lumpa-lumpas que trabalham dentro do nosso sistema informático. Lembram dos lumpas? Não? Lumpa, tito. Lembra disso? Vocês não... Vi semana passada, a arte de enrolar enquanto as coisas são acertadas. Tá? Semana passada, eu fiquei assistindo Fantástica Fábrica de Chocolate com a minha filha. E ela adorou. A nova versão é meio esquizofrênica. Eu confesso que eu tenho medo do Tim Burton. Deu certo? Vamos lá? Vamos tentar? Vamos lá agora, então. Agora vai. Senão eu vou ter que falar mais bobagens na tela. 1, é 2, é 3. E não foi, muito bem, não foi. Então vamos fazer o seguinte. Enquanto o pessoal acerta, eu vou dando toda a teoria. Tudo bem? Pode ser, para a gente não perder tempo. Tentem arrumar aí de alguma forma. Enquanto isso, eu vou dando a teoria. Ok? Tom, ele está te chamando ali. Vamos lá. Enquanto eles vão acertando, a gente vai vendo o resto da teoria. Amigos, uma outra coisa importante
para podermos responder às questões de hoje é a questão do sistema recursal do ECA, que é muito importante. Sistema recursal. O sistema recursal, basicamente, é o artigo 198. Sistema recursal é, basicamente, o artigo 198 do ECA. E eu quero que você guarde o seguinte aqui. Quero que você guarde aqui. Segue o CPC, segue o Código de Processo Civil. A regra é seguir o CPC. E o grande problema, o tema polêmico de todos, é a apelação. Eu vou te falar duas certezas e uma dúvida. E a dúvida eu não sei responder. Duas certezas e uma dúvida. A certeza é: o prazo desta apelação é de 10 dias. O prazo desta apelação é de 10 dias. E ela possui efeito regressivo. Isso eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Tem uma coisa que eu tenho dúvida. É saber do efeito suspensivo. Isso aqui eu tenho muita dúvida. É saber do efeito suspensivo. Isso aqui eu tenho muita dúvida. Porque é o seguinte. Até a lei de adoção, se você abrir o ECA no 198, você vai ver que tem um monte de parágrafo revogado, não tem? Revogado, revogado, revogado. Um desses parágrafos que foi revogado dizia assim: a apelação não terá efeito suspensivo. Então, era claro isso. Era claro. Só que você está vendo que não tem mais isso escrito aí no artigo 198? Você está vendo que isso foi revogado? E agora surgiu uma puta dúvida. Tem ou não tem efeito suspensivo esta apelação do Estatuto da Criança e do Adolescente? Uma bruta dúvida. Nas provas, eles não têm mais tocado nesse tema. Nas provas, eles não têm mais tocado neste tema. Então, eu queria que você ficasse atento. Agora, se cair, se tem efeito suspensivo ou não, posso ser muito honesto? Não foi revogado o artigo, o parágrafo que dizia que ela não tem efeito suspensivo? Não segue o CPC? No CPC a regra é efeito suspensivo ou não? Sim. Se no CPC a regra é efeito suspensivo, então, nós vamos marcar isso na primeira fase. Mas saiba, meu amigo, depois põe o teste, gente, deixa eu continuar agora a explicação, pode tirar da tela. Saiba agora, meu amigo, o seguinte, se você for fazer uma prova agora, e eles caírem na besteira de botar isso, acho que por estratégia é mais interessante você ir nisso que é certo do que no efeito suspensivo, que é duvidoso. Tudo bem, amigos? Tranquilos? Legal? Legal. Com isso, nós conseguimos responder agora as duas primeiras questões. Vamos para a primeira questão na tela, por gentileza. Primeira questão. À luz da Lei 8.069, assinale a alternativa que apresenta informação incorreta. Sublinho incorreta. Está vendo que é o incorreta? Ele está te pedindo incorreta. E é muito interessante essa para você aprender a fazer. Pode me deixar meia tela com o teste, por gentileza. É muito importante para você aprender a fazer esse teste. Olha só. Para a adoção conjunta por casal homoafetivo, é necessário que eles sejam casados civilmente ou que mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Casamento. Vamos pular essa alternativa A? Vamos ver a B.
Iniciado o procedimento em decorrência de ato infracional cometido pelo menor, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importa na suspensão ou extinção do processo. A B está certa. A B está certa. A letra C. Em se tratando de viagem ao exterior, a autorização judiciária é dispensável se a criança ou adolescente viajar na companhia de um dos pais e autorizada expressamente pelo outro com firma reconhecida. Tá certo. Já vi em boa parte das turmas autorização para viagem, é o artigo 84 do ECA, viagem internacional, tá correto. Olha a letra D. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Você está vendo? A letra A é até questionável na parte do casamento. A letra A ela é questionável. Só que ela, é isso que eu falei, é questionável. Eles estão te perguntando a questionável ou a incorreta? A incorreta. Qual é a incorreta? Que a gente não tem dúvida que é incorreta. É a D. Então, você percebe como é o lance da prova? Se você briga com a questão... Fiz prova no curso de graduação lá no Mackenzie para os alunos. Perguntei qual o recurso cabível de tal decisão. Um aluno que manja muito botou caberá o ROC ou o habeas corpus. Falei, desculpa, você perdeu a questão toda. Professor, mas como toda? Eu perguntei recurso, não perguntei ação. Não, mas eu não acertei a parte do recurso. Eu falei, sim, daí você perdeu. No resto, não briga com a questão. Questão você tem que, entre aspas, bitolar no que ela está pedindo. Não pode. Isso aqui é um exemplo dessa. Caiu agora e não foi anulada. Tudo bem? Ok? Vamos para outra? Defensoria Pública. Olhe lá. Segundo disposição expressa do ECA, é característica do sistema recursal nos procedimentos afetos à justiça da infância e juventude a aplicação das regras do Código de Processo Civil nos procedimentos de apuração de ato infracional atribuído ao adolescente e de crime praticado contra a criança. Não tem nada a ver. Processo civil é só no sistema recursal. Letra A está fora. Letra B. Reexame necessário da sentença que deferir adoção por estrangeiro. Não. O Código não prevê reexame necessário de adoção por estrangeiro. Isso é falso. Letra C. Possibilidade de reforma da sentença pela própria autoridade judiciária que a proferiu. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É o efeito regressivo, gente. Efeito regressivo é o juízo de retratação. Efeito regressivo que você anotou aí é o juízo de retratação. Então, joga na tela, por gentileza, a questão. Olhe lá. A correta é essa letra C. Juízo de retratação. Letra D. Prazo de 10 dias para todos os recursos. Está errado. O artigo 198 ressalva o agravo de instrumento e não ressalva os embargos infringentes. Ressalva o agravo de instrumento e os embargos de declaração. Letra D está errado. E letra E. Processamento de recurso contra a sentença de internação condicionado à manifestação de vontade de recorrer pelo adolescente. Gente, o adolescente não tem que concordar com a apelação do seu advogado. É a separação entre autodefesa e defesa técnica. Então, a letra E está errada. Percebe, então? Você viu que Defensoria Pública, para você que vai prestar prova, Defensoria Pública que normalmente é tido como um concurso difícil, as questões de ECA, São Paulo, e nos outros estados é igual, não muda. São Paulo. Desde a última prova, caíram 38 questões de ECA. Dessas 38, 35, letra da lei. Uma súmula, uma jurisprudência e e uma doutrina. Percebe? De 38, 35 letra da lei, não dá para não ler a lei. Só se você não quiser passar. Se você não quiser passar, não precisa ler a lei. Tudo bem? Agora vamos lá, vamos continuar. Gente,
Eu quero agora te falar de alguns outros pontos, e daí a gente volta para fazer os testes. Vamos lá? Eu quero rever algumas coisas com vocês, algumas coisas importantes, e daí a gente volta para fazer os testes. Primeira coisa importante que eu quero rever: direito à vida e à saúde. Direito à vida e à saúde. Galera, está lá nos artigos 8º e 10º. O ECA, ele tem algumas coisas boas, mas em muitas ele prejudica o pai e a mãe. Eu vou te provar. É isso aí. Não, mas nem precisa pôr na lousa. Nem precisa pôr na lousa. Valeu. Artigos 8º e 10º. Veja. Esses artigos garantem algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, um dos grandes medos que as pessoas têm, ou pelo menos eu tinha quando estava no parto da minha filha, o maior medo era que ela nascesse com vida e com saúde. Nasceu com vida e com saúde, surge um outro temor. Clássico. Troca de bebê. É um grande medo. E aí o ECA prevê que você vai fazer a identificação plantar e digital do bebê e digital da mãe. Plantar é do pé, tá? Você não vai botar o pezinho da mãe, porque o pezinho da mãe está inchado, está enorme, não ia ter folha suficiente. Ok? Só que você está olhando para o que está na lousa e está pensando, porra, e a pulseirinha? A pulseirinha não está no ECA. Não está no ECA. Mas o ECA diz que isso daqui é uma identificação mínima. Identificação mínima. O ECA diz que isso é identificação mínima. Tudo bem? E aí, o grande, entre aspas, pega a trouxa do ECA. Vocês vão cair na besteira de casar, mas o casamento ele traz uma coisa boa. Filhos. Filhos são uma coisa ótima. Mas aceita um conselho meu? Quando você estiver lá no hospital, vão virar para você e vão falar assim, aqui tem alojamento conjunto. Quer ficar com seu bebê à noite? Não aceita. Vai ser seu último momento de paz na vida. Você nunca mais vai ter paz. Verdade, verdade. Até hoje. Eu tenho uma enteada de 20 e poucos anos. Eu durmo numa boa. Mas a minha esposa fica acordada esperando ela chegar. Quando minha filha tiver 20 anos, eu vou dormir também. Mas a minha esposa vai ficar acordada, porque mãe é isso. Então vocês, mães, não caiam nessa do ECA. E essa do ECA foi feita pelo governo para acabar com vocês. Porque não tinha. E o governo incluiu direito a alojamento conjunto. Direito ao alojamento conjunto. Isso foi incluído pelo governo. O direito ao alojamento conjunto. Tá claro? Isso, é óbvio, decorre até mesmo de convenções e tratados internacionais. E nessa questão das convenções e tratados internacionais, eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Eu queria te chamar a atenção para um detalhe específico. Nas convenções, criança, na principal convenção, Convenção Internacional dos Direitos da Criança, quem é criança? Conceito de criança. Está na convenção, é letra da lei. Está na convenção. Criança é a pessoa com 12 anos é no ECA. Até 12 anos incompletos está no ECA. Estou perguntando a convenção. É a pessoa menor de 18 anos. Madeira e adolescente. Isso não é tratado na convenção. Convenção equipara criança e adolescente. Está claro? A convenção não diferencia.
Tudo bem? Convenção não faz essa diferenciação que nós fazemos. E tem uma coisa que é assim, eu vou ser muito honesto com vocês. Tem uma coisa que me deixa puto, que eu acho que fode vocês, mas que não dá para ignorar. Prazos. Vocês precisam decorar prazos. Especialmente no ECA. A lei estabelece alguns prazos importantes. E esses prazos sempre são cobrados. E tem um em específico, que está no nosso programinha aqui para resolver, tem um que cai mega com frequência. Que é o seguinte. A questão do abrigamento. O abrigamento, você vai ver que ele é uma medida de proteção. O abrigamento, ele é uma medida de proteção. O abrigamento é uma medida de proteção. Medida de proteção recebe a criança e o adolescente que são vítimas. Medida de proteção recebe a criança e o adolescente que são vítimas. Eles recebem a medida de proteção. Eles são vítimas. O adolescente também pode receber como complemento de medida socioeducativa. O adolescente também pode receber medida de proteção como complemento de medida socioeducativa. E a criança que pratique ato infracional. Já que a criança não pode receber medida socioeducativa, ela poderá receber medida de proteção. Estamos juntos? Bom, meus amigos, e aí é o grande detalhe para vocês. Grande detalhe para vocês. Tem prazo isso. Isso tem prazo. Você vai ter que decorar esse prazo. E é um prazo que te faz confundir com o prazo de internação. Te faz confundir. Então nós vamos botar numa tabela os dois prazos. Porque, insisto, o grande lance das aulas de resolução de questões são ver como cai e também aprender teoria de uma outra forma, rever a teoria de uma outra forma. Olha só. O abrigamento e a internação. O abrigamento tem prazo máximo de 2 anos. A internação tem prazo máximo de 3 anos. Tem uma exceção que pode ser 3 meses, mas em princípio 3 anos. Insisto, tem a exceção dos 3 meses, mas em princípio 3 anos. No abrigamento, pode excepcionalmente haver prorrogação. No abrigamento, pode excepcionalmente haver prorrogação. Já na internação, não pode prorrogar. Nossa, Madeira, mas são tão diferentes. Por que o pessoal confunde? Confunde por causa dessa terceira linha. No abrigamento, a reavaliação se dá no máximo a cada 6 meses. Na internação, a reavaliação
se dá, no máximo, a cada 6 meses. Você entendeu, então, onde que está o problema? As duas são formas, em maior ou menor grau, de restrição da liberdade. Parou aí. Quer dizer, tem ainda essa terceira linha de similitude. A cada 6 meses, no máximo, tem que fazer a reavaliação. Ou, como o serviço de telemarketing do Conselho Tutelar gosta de dizer, vamos estar fazendo a sua reavaliação no máximo a cada 6 meses. Então, isso é igual, isso confunde a galera. Então, eu queria muito que você ficasse com essa tabela de cor na sua cabeça. 2 anos, 3 anos. Pode prorrogar, não pode prorrogar. E tem até um certo sentido, vai. Vamos pensar na minha filha. Deus me livre e guarde, bate na madeira. Pequena Milena. Vai para o abrigo. Ela tem 6 anos. Deu 2 anos. Não pode prorrogar. Você faz o quê? Dá uma mochilinha, um TT para ela e fala, vai, tchau, manda embora do abrigo. Concorda que não tem cabimento? Então, essa é a ideia que eu falei para vocês. Tudo bem? Beleza? Legal. Amigos, agora é o seguinte. Que mais que eu tenho aqui para ver com você? Não. Vamos ver as questões? Vamos lá? Terceira questão na tela. Na tela. A fim de proteger o direito à vida e à saúde, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê expressamente, letra A, sanção penal para os pais que não providenciarem a vacinação obrigatória de crianças. Não tem sanção penal não. Para esses pais, sanção penal não há. B, o que eles podem eventualmente fazer é ter uma perda do poder familiar, uma suspensão, mas não há crime aqui. B, obrigação dos hospitais, públicos e privados, de manter alojamento conjunto para mãe e filho recém-nascido. Obrigação dos hospitais públicos e privados de manter alojamento conjunto para mãe e filho recém-nascido. É esse? É esse, né? É a letra B. Como a gente viu, está lá no artigo 10º, mas vamos ver as outras. Letra C. Olha o detalhe que te ferra. Olha a letra C. Comunicação obrigatória ao juiz pelo hospital de crianças e adolescentes atendidos em situação de suspeita de maus tratos. Por que está errado? Porque é ao conselho tutelar, não ao juiz. A comunicação é ao conselho tutelar e não ao juiz. Você percebe o detalhe besta que te ferra na hora da prova? Insisto, eu estava falando hoje no intensivo, ou hoje ou ontem, sei lá, no intensivo Magistratura MP. Falei, Paulo Coelho está certo. O diabo mora nos detalhes. Primeira fase é isso. São os detalhes que acabam nos derrubando. Detalhe besta. Não, mas ele não pode comunicar ao juiz? Pode. Só que a lei manda comunicar ao conselho tutelar. Vamos ver a letra D. Obrigação das entidades de desenvolverem programa de internação. Vamos lá de novo. Obrigação das entidades que desenvolvem programa de internação de manterem seus quadros médico para atendimento de adolescentes privados de liberdade. Não tem essa obrigação de manter nos quadros. Poderá servir, deverá ter o atendimento médico, mas não precisa estar nos quadros. E a letra E. Notificação obrigatória ao Conselho Tutelar pelo Serviço de Saúde, nos casos de gravidez na infância ou na adolescência. Não há essa obrigatoriedade prevista no ECA. É todo o lance previsto no artigo 10. Se você abre o artigo 10, não tem essa obrigatoriedade prevista. Tudo bem? Tranquilos? Terceira questão, portanto, meus amigos, letra B de Bosque. Vamos continuar? Quarta questão. Neguinho já treme quando vê, né?
sobre a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, pode-se dizer que caiu internacional, já, né? O pessoal já pira, as minas pira quando cai isso. Vamos lá. Letra A. A sua ratificação pelo Brasil, antes da promulgação do ECA, favoreceu em nosso país a plena sintonia da lei interna com a normativa internacional. Não sei. Vamos ver a letra B? Enfrenta dificuldades de ratificação, sobretudo por países asiáticos, dadas as peculiaridades culturais dessas nações. Não leio o jornal recentemente. Não. C. Cria o Tribunal Internacional dos Direitos da Criança para julgar casos de violação às suas disposições. Não, né? Essa a gente sabe que não existe. Tipo, o Tribunal Internacional... Como é que ele chama? Tribunal Internacional dos Direitos da Criança. Tipo, quem comanda, sei lá, é o Thor e o Capitão América, né? Não tem. Mas cuidado, tá? Porque o TPI, um dos crimes do TPI é a utilização de crianças em conflitos armados nos países. Isso é considerado crime pelo TPI, é um dos crimes, eu não lembro agora se é crime contra a humanidade ou crimes de guerra, mas é um crime do TPI, você utilizar crianças, ok? Letra D. Não, pula a letra D, vamos para a letra E antes. A letra E é ótimo. Quem marcou a letra E não merece, né? Recomenda o uso restrito da pena de morte para adolescentes. O cara que marca a letra E não merece. Vai tomar um ar, né? Não dá. Então, olha a letra D. Define criança como ser humano menor de 18, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Essa é a definição, que é texto expresso de lei. Por isso que eu digo, mesmo quando cai internacional, cai o texto expresso da convenção. Eles não fogem muito dessa sistemática em provas de primeira fase. Tudo bem, amigos? Tranquilos? Vamos para o quinto. Esse quinto é ótimo. Vamos para o quinto. Prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando, inclusive, suas recentes alterações, como regra geral, o prazo máximo de A. 30 dias para o ajuizamento de ação de destituição do poder familiar, após o deferimento cautelar pelo juiz do afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar. Qual é a sacanagem dessa alternativa? Existe 30 dias para promover a ação principal mesmo, né? Mas está no CPC. 30 dias da cautelar para a ação principal está no CPC. Não tem nada a ver com mudança do ECA. Tudo bem? Letra B. 6 meses para a reavaliação da criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional, que é o programa do abrigamento. Então, é essa a letra B. São 6 meses. Mas vamos ver as outras. C. 3 anos para permanência. Tá vendo? Eles te induzindo em erro. 3 anos para a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional. Não é. 3 anos é da internação. Você percebe que eu falei que eles vão ficar querendo te confundir? Está errado. Letra D. 4 anos para a reavaliação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos programas de proteção em execução destinados a crianças e adolescentes. Não tem nada a ver, não há essa previsão no ECA. Agora, a letra E é muito pior. A letra E é pior. Uma das maiores maldades que eu já vi em prova de concurso. 120 dias para o relator colocar em mesa para julgamento, contado de sua conclusão, os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar. São 120 dias mesmo para o julgamento.
Lá na frente você vai ver que vai estar para o julgamento. Então não é para o relator colocar em mesa. Percebe a maldade? Puta sacanagem é essa. Tudo bem? E vamos para a última. Vamos para a última. Sexta. Lei 12.010 de 2009, conhecida como Lei Nacional da Adoção. A. Trouxe modificações essenciais nos princípios que regiam, segundo a redação original do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Instituto da Adoção em nosso país. Trouxe modificações essenciais nos princípios que regiam. Vamos pular. Letra B. Ampliou as possibilidades de adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta lei? Não. Ela restringiu. Ela restringiu nessa hipótese. É justamente o contrário. Restringiu. Agora, se o cara não tiver cadastrado para poder adotar alguém, só se ele tiver com a guarda da criança. Senão não vai poder. É a ideia de evitar o comércio na adoção. Letra C. Introduziu no texto do ECA o conceito de família extensa ou ampliada. Pode ser. Mas vamos pular o C. Letra D. Impôs a criação e implementação de um único cadastro de pessoas ou casais nacionais ou estrangeiros habilitados à adoção. Não, ele não impôs isso. Há uma tendência que haja esse cadastro único nacional, mas ainda não está implementado. Letra E. Desjudicializou o controle do acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Está cada vez mais reforçada a jurisdicionalização desse controle de abrigamento. Portanto, é a letra C, né? É o 25, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 25, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece especificamente o conceito de família extensa ou ampliada. Não, nem precisa pôr, Tom. Artigo 25, parágrafo único. Gente, seguinte, o que eu queria que vocês levassem em conta aqui? No Estatuto da Criança e do Adolescente, a maior parte das questões são questões atinentes ao ECA. Cada vez mais tem caído nas provas de magistratura e MP. E você não pode deixar isso de lado. São questões que se você lê o código, o ECA, 3, 4 vezes, acabou, resolveu o seu problema. Resolveu. Eu sei que é chata a letra da lei, eu insisto, eu sei, mas eu bato nessa tecla toda vez. Sempre que eu volto para o anual, matutino, diurno, seja o que for, matutino, noturno, seja o que for, eu bato nessa tecla. É muito importante isso. Queria dizer o seguinte, nós estamos agora caminhando mais ou menos metade para o final do semestre. E vai batendo um cansaço, vai batendo um estresse. Boataria sempre enche o saco. Né? Eu fui abordado perdi a conta quantas vezes eu já fui abordado aqui no corredor por pessoas me falando, professor, ouvi falar tal coisa da magistratura de São Paulo sobre concurso, ouvi falar outra coisa. Vou dizer uma coisa para vocês. Em 97, eu estava no 5º ano da faculdade. O boato que rolava entre nós, do 5º ano, era que o concurso da magistratura, a carreira da magistratura de São Paulo ia travar. Iam acabar os concursos. E que ia ficar uns 10 anos sem concurso. Gente, desencana de boato. Não acredita em boato. Até porque, de TJ eu tenho experiência. De TJ pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada. A tendência é o movimento inicial. As coisas continuarem como estão, abrindo um concurso por ano, aquela coisa toda. Pode ser, que não estou dizendo que vai necessariamente abrir esse ano. Mas o que eu quero te dizer é, a gente vai ficando tão cansado, no caso vocês que estão num ritmo de estudo forte, daí começa a ouvir uma boataria e desanima. Desencana disso, pelo amor de Deus. Estamos conversados? Tudo bem?
Amigos, tenham um final de semana iluminado. Muito obrigado pela presença. Nos vemos. Valeu.